E vem conferir a crítica da série Continental, do mundo de John Wick. E aparentemente 2023 está sendo o ano para John Wick. Afinal, no começo do ano lançou o mais novo filme da série John Wick. E agora, pro segundo semestre, lançou a série Continental, que é o primeiro spin-off do universo de John Wick, completo em 3 episódios, mas cada um com pelo menos 1h30 de duração. E essa série consegue trazer o melhor e o pior que John Wick traz na mesma série. O pior, infelizmente, é abaixo do que os filmes entregam normalmente. A série é boa. Pra quem gosta de John Wick, do universo, da estrutura, do jeito de contar a história de John Wick, a série é boa, mas tem pontos que eu achei bem abaixo. Bom, Continental vai contar a história realmente do hotel que a gente conhece ao longo de todos os filmes, mas um tempo muito antes de começar a saga John Wick como um todo. E o primeiro ponto que eu acho que eles acertam muito seria no seu antagonista vivido pelo Mel Gibson. O Mel Gibson nessa história, ele lembra muito aquele antagonista estilo 007, que você vê que a personalidade não é o forte dele e que parece que, no sentido de, parece que ele não é o cara que vai ter tanta profundidade na forma de desenvolver. Mas ele é aquele cara mal por ser mal. Ele realmente tem atitudes que você vê que ele é maléfico, que ele é um grande vilão. E esse antagonismo faz com que você, por exemplo, quando ele está na frente dos seus protagonistas, sinta medo por eles. Sinta medo do que vai acontecer com eles, mesmo sabendo que muitos deles vão ser no futuro. Sinta o que possa acontecer e o que transforma aqueles personagens. Porque esse mal dele realmente é o que dá medo. Outra coisa que essa série faz muito bem seria nas sequências de ação. Tanto no primeiro como no terceiro episódio, as sequências de ação são muito boas, muito envolventes. Eu acho que nenhuma sequência de ação supera os dos filmes do John Wick, que aí sim tinha uma coreografia melhor em vários pontos, tinha também mais orçamento. Isso tudo faz diferença para ter uma coreografia melhor, mas mesmo assim a coreografia é muito boa. Desde o primeiro episódio, envolvendo sequências de carro, envolvendo sequências realmente do 1 contra 1, envolvendo muita ideia de técnicas diferentes de luta ao longo das lutas que vão mostrando, desde arma a facas ou até armas mais específicas, porque isso é outra coisa que John Wick mostra e que aqui eles exploram muito bem, que é a ideia do hotel. Assassinos diferentes, com técnicas diferentes, estilos de lutas diferentes. E isso é muito bem mostrado aqui em boas sequências de ação. Desde a primeira cena do episódio, quando a gente vê o personagem do Frank lutando numa escada, você já vê como a sequência de ação vai ser boa. E o primeiro episódio e o terceiro conseguem colocar isso muito bem em tela. Também conseguem formar um bom grupo de personagens para tentar destruir o hotel. Bons personagens eu digo em questão de design e no superficial deles, porque a gente começa a entrar nos problemas da série. Se a gente voltar no universo de John Wick mesmo, nos filmes, você vai ver que os atores que a gente gosta tanto, as atuações e o carisma daqueles personagens faz com que a gente queira acompanhar a história. Muito mais por causa do carisma dos atores, por a gente gostar deles e por visualmente serem personagens interessantes, do que realmente pelo desenvolvimento dos personagens. John Wick não é uma franquia conhecida por ter personagens complexos, reflexivos e profundos. E aqui, só que logo que acaba acontecendo, lá você acaba criando essa relação com eles por causa que você gosta dos atores, porque os personagens, o superficial deles é interessante. Quando a gente chega nessa série, isso acaba se tornando um problema, porque os personagens realmente são interessantes visualmente, eles mostram a diferença física, corporal, de ação, faz com que você entenda a diferença de cada um. Mas em questão de desenvolvimento, aí vive o problema dessa história. Só que o problema é, os personagens aqui não são tão carismáticos como os personagens dos filmes são. Então a partir daí, a sua ligação com os personagens, a sua relação com eles e com a história que é contada, acaba sendo bem diferente. O primeiro e o terceiro episódio que eu tô tão destacando aqui é porque eles fazem aquele famoso desenvolver os personagens através da ação. Então você vai vendo a ação, vai conhecendo um pouco mais sobre eles, conhecendo o problema que eles têm, e aí você vai tendo uma ligação com eles. Mas no segundo episódio, ele é um episódio de calmaria. Ele é o episódio que ele vai preceder realmente o tornado, a tempestade, que vai ser eles invadindo o prédio. E esse episódio é focado em desenvolver os personagens. E aí é que entra no pior que o John Wick entrega, que é na parte de roteiro, desenvolvimento de personagem, ligação com eles. Essa parte não funciona de maneira nenhuma. É um segundo episódio moroso, arrastado até certo ponto, porque você não consegue ter bons roteiristas que entregam tão bem nesse sentido de desenvolver, aprofundar, criar uma relação mais forte com os personagens. E aí isso acontece.
acontece? O primeiro episódio, ele apresenta pra você o que vai ser a premissa. Ele apresenta os personagens, ele apresenta quem vai estar nessa história e através da ação até chegar no seu final. O segundo episódio, ele vai construir para eles chegarem no hotel. Então vai focar muito menos em ação e mais em desenvolvimento de personagem, da história. E o terceiro é a ação frenética. É que eles invadindo o prédio para tentar pegar o chefão do hotel. Só que qual que é o problema? Esse segundo episódio, como eu falei, é 1h30, onde o roteirista tinha que ser bom. Ele tinha que desenvolver essa história de uma forma interessante. E isso eles não conseguiram fazer ali. Você vê que o segundo episódio, ele realmente é mais arrastado que os outros. No fim, John Wick é uma série que tem uma excelente trilha sonora, uma excelente direção na sequência de ação, bons personagens, não tão cativantes, mas que funcionam em tela, e um excelente antagonista. Mas por outro lado, quando você chega realmente na parte da história, da premissa, de desenvolvimento de personagem, que nem a franquia dos cinemas consegue fazer tão bem assim, aqui fica pior ainda. Com personagens pouco cativantes, pouco envolventes, que eu, por exemplo, não liguei tanto pra eles. Mas é uma história que, pra quem gosta de John Wick, pra quem gosta de sequência de ação, com certeza vale a pena. Concluindo, Continental, do mundo de John Wick, é uma série que ela tem seus pontos positivos. Pra quem gosta de John Wick, é uma série que com certeza vale a pena. Tem boas sequências de ação, é bem dirigido em vários momentos, ele tem um começo bem frenético e um final muito interessante e consegue te deixar preso na série pra querer saber o que vai acontecer, e um excelente antagonista. Mas na parte de história, na parte de desenvolvimento, na parte realmente que a história tenta andar um pouquinho mais, aí não funciona tão bem. E o segundo episódio, já que é focado nisso, como eu falei, é um episódio mais arrastado e mais difícil de acompanhar. Outra coisa que faz com que essa série não seja fantástica seriam os seus personagens, que não são tão cativantes como poderiam ser em questão de roteiro, e como o roteiro deixa eles interessantes. Claro, muita gente pode ter assistido a série e ter adorado eles. Pra mim, eles não funcionaram muito bem, e muito da culpa do roteiro. No fim, se você gosta do universo de John Wick, com certeza vale a pena. Eu não achei a série ruim, eu achei a série boa, mas comparado com todos os filmes que saíram com o John Wick até agora, esse seria o mais fraco de todos, em questão da produção, né? Porque eu sei que a série tem menos orçamento que os filmes. E por isso que eu fecho a série Continental, do mundo de John Wick, com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Continental, do mundo de John Wick? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.